você no mundo, eu você no mundo. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu professor de canto, Rafa Barreiros, e ele me conhece já faz uns 4 anos, né, Rafa? É isso aí, uns 4 já, né? Tava lá no interior, fazendo aula por Skype com ele. Quando a gente se conheceu, você lembra que minha voz tava bem zoada? Tava quebradinha, né? Era uma fase que eu ainda não tinha tirado o leite da minha vida. Eu não sabia qual que era a minha voz ainda. Então foi durante assim esse processo de desinflamar a amígdala, treinando a voz, que a gente foi descobrindo a minha voz, né, Rafa? É isso aí. Eu acho que os 2 primeiros anos foram mais de construção, né, da voz, né? E isso é normal. Qualquer voz, a tua voz já era uma voz bem adiantada já. Já era sempre foi uma cantora e tocava bem e tal. Isso conta, porque tem gente que começa do zero. 2 anos numa voz, na história da voz, é muito pouco. Pra O pessoal qualquer acha voz. que é rápido. Tem gente que vem pra mim e fala assim, eu fiz aula de canto, fala, legal, tal, né? Quanto tempo você fez? A pessoa fala, eu fiz 1 mês, eu falo, então você não fez a aula. O pessoal não sabe a consistência do trabalho que a gente faz. Né? Qualquer campo da arte humana demanda tempo, né? Você pensar pintura, escultura, balé. Então 2 anos numa voz é uma história curta até, mas que a gente conseguiu andar bastante. E eu acho que os últimos 2 anos, né, a gente já conseguiu lapidar mais e você já tem feito coisas muito mais legais e avançadas, né? E uma coisa que foi legal foi sempre a sua honestidade assim comigo no seu trabalho em geral. Você nunca fez uma promessa de 4 aulas e mude a sua voz. No seu trabalho com consistência. E a gente vai chegando lá. Vamos trabalhar esse mês whistle, né? Ah, vamos trabalhar esse mês aquilo, canto pra musical. O mais legal do trabalho foi ganhar recurso como cantora. É claro. Quando as pessoas me falam, ai, nossa, essa cantora é ótima, ela é super afinadinha. Eu penso, gente, no mínimo, a pessoa tá querendo ser uma cantora profissional, é o mínimo que ela tem que ser afinadinha. É que hoje, às vezes, né, cantar afinado é um luxo, né? Independente tanto programa de afinar a voz, né? Você vê muito cantor que é um cara que trabalha com entretenimento, mas às vezes nem é cantor. Ele é chamado de cantor, é diferente de você e outras pessoas que cantam de verdade, sem nenhum recurso tecnológico. Dançam, Sim, falam. E são muito bons no que eles fazem, né? Entretenimento, mas eles não cantam mesmo de verdade. Tem gente que é as 2 coisas, né? Mas a gente vê no mercado muita gente que não consegue nem cantar. Precisaria passar por uma base, como você passou, e já antes já tinha bastante recurso, mas tem gente que está zerado e que precisa. Se não tiver essa base, sei lá, 1, 2, 3 anos, 4 anos, depende, cada voz é um equipamento, entendeu? Então, o que aconteceu com a sua voz, assim, pra galera entender, é você conseguir misturar bem a saída da tua voz de peito, a entrada da tua voz de cabeça, né, fazer com que isso funcionasse de uma maneira mais saudável e mais artística, mais bonita, né? Isso requer uma enormidade de exercícios, de paciência, de treino vocal, né? Vou colocar até uns trechinhos da música última que eu gravei de Sexual, que ela tem muito disso, né? Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Da voz que tá mais soprada, daqui a pouco a voz que tá no peito, a voz que vai... Então não é algo que a gente constrói de um dia pro outro, né, Rafa? Não. A gente precisa parar com essa imagem, né, que o mundo de hoje é o mundo do aplicativo, né, o mundo do arraste e veja, né? Uma arrasta aqui, você vai ter uma puta de uma voz e tal, isso não existe, né? Se você quiser ter habilidade como jogador de tênis, qual é a fórmula? Tem que estar no shape, ele tem que estar no treino diário, gente. O aplicativo pode ajudar no futebol, no tênis e no canto, como tem bons aplicativos de canto, tem bons aplicativos de canto. Mas aquilo ali, 0,5% do processo inteiro, né? Não tente boicotar o processo. O processo inteiro não inventaram uma fórmula ainda, né? Hoje tem gente que pergunta, mas se eu operar prega vocal e tal. Cara, se você for num bom otorrino, ele vai falar pra você nunca operar a voz se você não precisar. Tem gente que me pergunta assim, mas você já canta, você já aprendeu os recursos da sua voz e tudo mais. Por que você continua fazendo aula? Isso é uma pergunta muito brasileirinha. É um músculo, não é? É um músculo, gente. Eu vou cortar esse pedacinho do meu vídeo, toda vez que alguém me perguntar, eu vou falar assim. Isso é uma pergunta, não é só, eu vou fazer uma piada com nós brasileiros, né? Porque a gente é brasileiro, a gente pode fazer piada com a gente mesmo, né? Tá liberado. Isso é uma perguntinha muito brasileira, né? Tipo, alcancei a fama, o sucesso, ou já sei cantar, eu não preciso de mais nada. Se você for em outros países mais desenvolvidos que o nosso,
termos de educação, de treinamento, até de mentalidade para algumas coisas, você tem assim, o Michael Jackson estudou com o meu professor, que é o Seth Riggs, durante 30 anos. O Stevie Wonder estuda com esse mesmo professor, o Seth Riggs, ainda hoje. Mais de 40 anos de carreira. Então você tem uma série de cantores americanos, europeus, tal, que continuam com seus treinadores. É a mesma coisa que se você pegasse um jogador de futebol que já é bom, o Neymar, e falasse que ele não precisava jogar com um técnico. Ele precisa ter o técnico. Assim do balé, ninguém tá lá no balé russo sem ter um preparador ou os professores que trabalham com aquele grupo. E aí no Brasil tem muito essa mentalidade de eu aprendo sozinho, o que não é um demérito, você pode até aprender sozinho. Uma coisa da mentalidade de ser treinado também, porque no Brasil é muito bonito falar assim, eu não precisei de professor, número 1, eu não preciso de ninguém, é natural. Esse tipo de coisa que tem na nossa cultura, deve ter em outras culturas mais latino-americanas, porque eu conheço alguns países bem, né, latino-americanos, assim, conheço bem Argentina, Uruguai, Peru, conheço bem a mentalidade, é um pouco parecido com a nossa mentalidade latina, que é assim, não, eu canto, eu tenho um disco gravado, eu vendi 1 milhão de cópias, naquela época que se vendia 1 milhão de cópias, né? É natural, é meu dom? É natural, é meu dom, não precisei de professor, então as pessoas vão lá e aplaudem o cara, não precisei de professor. Nós tivemos até presidente que falava que não precisava estudar. Isso é uma ode à estupidez e à idiotice, né? Isso é muito comum de países que tem pouca educação. Educação na base, né? Então é muito comum você falar assim, mas nossa, ela tá detonando. Vai fazer o quê? E eu já vi muita gente, não só perguntar em palestra, mas perguntar para os meus alunos tops, que nem você, falar assim, mas o que você tá fazendo lá? Você tá fazendo o quê no professor? O que você quer desenvolver mais? Tem mais nada pra... Eles perguntam, mas o que você tá fazendo lá? Mas é assim, engraçado, porque há 1 ano atrás eu não sabia que eu ainda tinha coisas pra desenvolver, como eu descobri que eu desenvolvi. Eu falei, caraca, eu nem sabia que dava pra desenvolver isso. Daí a hora que isso eu tô fazendo. Mundo sem fim, né? Então quer dizer, provavelmente hoje eu não imagino o que eu poderia chegar daqui a 1 ano. E a função do treinador, às vezes o que as pessoas não entendem é o seguinte, o treinador do Guga, do tênis, para quem não conhece, põe aí no Google. O treinador do Guga, ele não jogava mais tênis que o Guga. 99% dos professores de voz, os bons treinadores vocais, às vezes não cantam muito mais que você, por exemplo, ou cantam muito mais que o próprio Michael Jackson. É isso que as pessoas não entendem. Eles acham que o cara que ensina, ele tem que ser 1 milhão de vezes melhor. Ele tem que saber o que ele está ensinando, os princípios e como ensinar. Como a musculatura funciona, né? Como tudo trabalha. Só que nós, da nossa técnica aqui do IVA, da técnica que a gente trabalha, a gente prova na nossa voz para o aluno que aquelas conexões são possíveis. Então, no meu range, eu mostro para você como funciona o vibrato, a voz conectada, etc. Tal. Mas você tem cantores, nós temos clientes do mundo inteiro. Você tem cantores que são muito melhores que a gente mesmo, mas que precisam da gente. Essa relação de interdependência é que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem que o treinador precisa do cantor bom, do cantor iniciante, do cantor top, porque ele é o fomento, né? Ele é o fermento daquilo que ele faz. E você precisa da gente, porque a gente só fazendo mesmo que você entende a diferença que faz, principalmente quando a gente teve a oportunidade de fazer alguma coisa antes de show, ou antes, em momentos que eu já acostumei fazer sem estar com a voz aquecida, não me preocupava com isso antes, e chegava a perder a voz, né? Nossa, Rafa, fiz esse show, já perdi a voz. Olha, eu nem me lembro a última vez que eu perdi a voz. É muito raro hoje em dia eu perder a voz. Eu canto o dia inteiro, não fico sem voz. Esse é o ideal. E eu canto assim, fazendo voz de personagens diferentes, as vocais que trabalham com os extremos, às vezes, da onde a gente abrange, né? Você, assim, no Brasil foi muito pioneiro nessa coisa de buscar fora o conteúdo, né? E como é que foi pra você esse processo de achar que não tinha tudo que você precisava aqui e ter ido buscar lá fora? Eu fiz mais ou menos uma busca aí de uns 15 anos. Eu fiz aula no Brasil, em vários lugares, né? Desde o interior também, eu sou do interior do estado de São Paulo. E aqui em São Paulo, mais ou menos uns 15 anos de aula com todas as vertentes que eu podia ter. As pessoas que estudavam ópera, black, etc. Muita diferença entre elas. Muita diferença de escola, tal, e etc. E eu comecei a me interessar não só por cantar, mas me interessar
pelo fenômeno por trás. Por que está acontecendo isso na minha voz? Ou por que não está acontecendo isso? Isso já é uma tendência de professor, né? Às vezes eu vejo um aluno que tem essa tendência, eu falo, ó outro aí que tem tendência professor. Isso é muito comum. Então, quando eu descobri uns gringos que falavam, provavam com literatura também e com exercícios práticos. E na prática vocal, mostrando na voz deles o que eu precisava fazer, eu achei uma vertente em que eu recebi essas respostas assim, entendeu? E aí eu parei tudo que eu fazia com música, tal, etc. E resolvi aprender com eles e mais tarde abrir esse estúdio e hoje trabalho com monitorando professores e cantores, desde o do mais básico, cantor mais iniciante até os cantores mais avançados. Porque às vezes você ia aprender técnica vocal e o cara do black ele dava estilo vocal. Ia aprender técnica vocal com ópera, ele me dava repertório de ópera. Muito pouco da base. Tem gente que ainda não entende. No Brasil isso é meio obscuro ainda. Então uma coisa é o funcionamento fisiológico da voz, outra coisa é a aplicação do R&B, do jazz, do rock, do pop e etc. É uma camada de estilo que vem por cima. É como se fosse construir uma casa sem alicerce nenhum se for colocar o telhado. Você vai colocar o telhado aonde? Então alguém do black falava assim pra mim, faz... Beleza, isso é um estilo, isso é um style, é válido. Mas eu vou colocar assim se a minha voz estava quebrada, ou se a minha voz estava desconectada, ou se eu tinha muita tensão. Acho que o pessoal não deve imaginar o que é esse negócio de voz quebrada. Quebrada é quando você tem uma voz que sai da voz grave e vai para a voz aguda e tenta fazer essa ligação onde há uma quebra no meio. E a pessoa não consegue nem voltar. A não ser que tenha um degrau aqui embaixo. Tem muitas vozes que você basicamente faz possível trabalhar isso, gente. Isso é o meu trabalho. Isso eu consigo fazer fácil. Isso é o meu trabalho. Fácil, não, eu preciso que você tenha aderência ao tratamento. Eu acho que tudo que a gente se interessa mesmo, né? Acho que a grande chave é isso. Se você quer aprender a cantar e você tem interesse nisso, eu acho que esse vídeo é... Como é que faz? Um start. Um start pra você saber que é possível. Às vezes a gente nem imagina que é possível. Não. Acho que isso não é pra mim, eu não consigo. Então, olha, tem pessoas que chegam, acho que zerada aqui. Zero. Tem pessoas que vem menos 10, que não deve, tem zero. que deve chegar com vergonha também de cantar. Então, Eu mesma, eu morri de vontade de ser cantora e eu tinha vergonha de fazer aula de canto. Fui fazer aula de canto com 12 anos. Porque uma amiga marcou a minha aula e foi comigo. Com 12 anos eu comecei a cantar na frente de pessoas, na aula de professora de canto, entrei em bandas. Eu fiz toda a minha base na música, mas sem canto até os 12. Imagino. É que não se tem muito a cultura no estudo do canto no Brasil. Às vezes tem a cultura do estudo do estilo, o que também é válido, mas se a voz funcionar. Então se tiver uma voz que está funcionando, você vai até o teu professor de rock, de black, de jazz, né, o seu coach vocal. Mas outra coisa que não se tem muita cultura no Brasil, trabalhar com criança. Então você tem nos Estados Unidos muito mais crianças cantando. Você só assistiu The Voice americano ou os outros programas todos aí que vocês assistem e vê criança cantando super tal. Eu tenho muitas crianças aqui e é importante você trabalhar desde o começo. O professor que sabe o que está fazendo, né, vai ajudar essa voz a se desenvolver. Gente, eu fiquei 8 anos fazendo aula de canto. E assim, o que eu amadureci nos primeiros 2 anos que a gente fez de trabalho, não estava escrito assim, sabe? Às vezes você está numa cidade, graças a Deus temos Skype hoje, né? Eu atendo o Brasil inteiro, várias partes do mundo, né, com Skype. O estudo do canto melhorou demais principalmente nos últimos 10 anos, né? Mas é fruto de um trabalho que já vem há décadas, né? E o que eu acho legal do trabalho do coach vocal é essa coisa de poder preparar você para cada trabalho. Às vezes eu chego aqui pro Rafa, tem um teste de um musical. E ele me direciona, né, nesse caminho. Às vezes é um caminho que eu nunca testei antes, nunca fiz. Olha, Rafa, eu quero cantar uma música que é assim. E tipo, não costumo cantar em show, uma Whitney Houston. Não costumo cantar em show, mas eu quero fazer um vídeo cantando essa música. Então a gente vem e faz uma preparação específica. A aula fica muito dinâmica, com muitas possibilidades, né? Uma característica sua que você tem versatilidade, né, na voz, é só ver os teus vídeos lá, que a galera vai ver que você consegue fazer muita coisa, né? É uma voz... Não são todos os cantores que conseguem fazer estilos diferentes, assim. Tem gente que é mais travada para isso, consegue achar uma veia, né, um caminho e
e tá tudo bem, e vai fazer aquilo pro resto da vida, e tá ótimo, tudo Isso bem. vai da personalidade de cada artista, né? Personalidade. Você é mais coringa, né? Consegue cantar, fazer as coisas diferentes. Isso é coisa de gente que cantou na noite há muitos anos. Então isso aí é característica, né, da pessoa. O professor de voz, ele tem que estar preparado para entender esse crossover, né, que se faz entre vozes. Gente, essa foi minha entrevista com o Rafa Barreiros. O estúdio dele fica aqui na Cristiano Viana 638, falei certinho? Sala 1. Sala 1. Fica pertinho aqui, esquina com a Teodoro Sampaio. É super fácil de chegar, desce no metrô Clínicas, né? Aqui é super fácil. E vem fazer uma aula experimental com o Rafa. Tô indicando aqui de coração, é o meu segredinho, tá? Barreiros.com.br. Beleza, galera. As minhas mídias estão aqui pra vocês. Não esquece de deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Beijo. Tchau. Obrigada.